Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hamilton Flash, eu tenho 65 anos, eu sou químico e tenho mestrado em geologia. Eu, eu quero conversar sobre a vacina da Covid, sobre a seguinte questão: vacinar ou não vacinar? Eu acho que antes a gente precisa entender qual a situação atual do mundo com respeito à vacina. Primeiro vamos ver como é que é a fabricação da vacina. Fabricar uma vacina implica em 3 etapas. A primeira etapa é que o laboratório vai definir a linha de ataque. Como é que ele vai fabricar essa vacina? Vou dar 2 exemplos. Um é a Sinovac da China. Essa vacina da China, ela pega o vírus inativado, injeta num ser vivo e esse ser vivo vai desenvolver os anticorpos que vão combater o vírus vivo. Muito bem. Uma das outras formas que estão sendo desenvolvidas lá nos Estados Unidos e lá na Europa é do RNA. Quem estudou um pouquinho de biologia sabe que existe o DNA e o RNA. Eu não vou entrar em detalhe. Então, a primeira etapa é essa, chamada etapa laboratorial. A segunda etapa é a etapa pré-clínica. Essa vacina que foi produzida vai ser injetada em camundongos ou ratos e em chimpanzés. O chimpanzé é o ser vivo que tem o DNA mais próximo do nosso. Então, ele é ideal para esse tipo de teste. Muito bem. A segunda etapa é uma etapa perigosa, onde, feito essa vacina, testado em ratos, em camundongos, em chimpanzés, vão ser testados em seres humanos. São voluntários, são de 20 a 80 pessoas. Injeta-se essa vacina, que ninguém sabe o que ele pode acontecer no ser humano. E ali vai ser estudado o quê? Primeiro, a segurança da vacina. Segundo, a dosagem, os efeitos colaterais, etc. Passada essa etapa, vai para a segunda etapa. A segunda etapa já pega um pouco mais de pessoas, de 80 a 1.200 pessoas, voluntários, todo mundo é voluntário, todo mundo assina um documento dizendo que sabe o risco. A mesma coisa, vai ser testada a segurança, vai ter testada a dosagem, a forma de aplicação, mas só que nessa etapa já entra o placebo. O que é o placebo? O placebo é uma técnica que se usa onde a pessoa acha que está tomando a vacina, mas não está tomando a vacina. É um placebo, um líquido, uma água, alguma coisa assim. E a outra metade toma realmente a vacina. Eu vou falar isso na próxima etapa. Muito bem, essa segunda etapa, com apenas 1.200 pessoas, a Rússia declarou que já ia começar a produção em massa. Foi onde a comunidade internacional, com muita razão, criticou essa posição da Rússia, porque ela realmente não chegou na fase 3. Perigosíssimo isso, assim, principalmente em termos de vacinação em base. Bem, chegamos na terceira etapa, que é a vacinação, é um teste num grupo maior, em geral em torno de 20.000 pessoas. Metade delas placebo, metade delas vacina real. Todos voluntários. Então ninguém pode alegar que não sabia que ia participar de uma experiência. É onde o mundo está hoje, na fase 3. Eu recebi um vídeo de uma amiga minha, a Fátima, onde há um relato que ontem, 23 de outubro de 2020, e é importante falar a data porque as coisas estão mudando muito rápidas, que um médico morreu e ele tinha tomado a vacina de teste. Foi quando, uns meses atrás, não sei se você se lembra, em São Paulo, houve um volume grande de pessoas que se submeteram a esse teste.
O Brasil está sendo usado como testagem, então nós estamos na fase de testagem. Por que nós estamos sendo utilizados como testagem? Sempre voluntários, pessoal, são voluntários. O que quer dizer isso? O voluntário é que você assinou, você sabe o que você está passando, você sabe que a vacina está na fase 3. E esse vídeo, a pessoa que estava no vídeo falou que um amigo morreu ontem, dia 23, um amigo médico, e realmente estava em teste. Realmente, ainda no mundo inteiro, tirando lá a Rússia, está na fase 3, que é a fase de testagem, né? Muito bem. Vamos entender o efeito placebo. Digamos que o pessoal que tomou a vacina e o pessoal que tomou o placebo, que saíram por aí e foram ficar sujeitos à infecção, o mesmo número de pessoas que infectou com a vacina e o placebo foram iguais, então quer dizer que a vacina não serve, não é boa, não tem eficácia. Vamos supor que o número de pessoas que tomou a vacina foi menos infectado que os que não tomaram a vacina. Então quer dizer que a vacina tem uma eficácia. Isso não quer dizer que a gente saiba, o que já se sabe, se a eficácia é boa ou não. Em geral, ela tem que ser acima de 50%. Essa gripe da vacina que se toma aí, a eficácia dela é de apenas 50%. Bem, então o mundo todo está na fase 3, né? E o Brasil está sendo usado, primeiro porque nós estamos tendo uma grande quantidade de pessoas infectadas. Segundo, que nós temos 2 laboratórios que são reconhecidos internacionalmente como de excelência. Não só são laboratórios, como são centros de produção de vacinas, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan. Bem, aí a gente vai chegar à seguinte conclusão: finalizada a etapa 3, parte para a produção. Estima-se que em abril ou março do ano que vem já seja capaz de produzir em massa essas vacinas que foram testadas e com alguma eficácia. No caso do Brasil, aprovados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e internacionalmente pela OMS. Aí vem a questão: por que uma vacina demora mais de 10 anos para ser consolidada? Vejamos bem, você tomou a vacina. O que vai acontecer daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ninguém sabe, nós nunca vivemos essa situação. Então, existe essa componente de risco realmente. Bem, as outras questões, vamos colocar as outras questões. É a questão de produção. Estima-se que o Brasil, ano que vem, possa produzir 100 milhões de doses de vacina, depois que se resolver qual que vai ser produzido. Eu acredito o seguinte, que se produzir 100 milhões, fica faltando 100 milhões, né? Porque a nossa população é 200 milhões de pessoas, mas eu acho que isso não é problema não, porque é muito dinheiro envolvido, então isso aí vai ser contornado rapidamente. A segunda questão levantada é o seguinte: é obrigatório ou não tomar a vacina? O próprio Bolsonaro, na época do Mandetta, criou uma lei, o Bolsonaro sancionou, onde seria obrigatório tomar a vacina. E agora, recentemente, ele disse que não ia comprar a vacina da China. A vacina da China, que está mais estado mais avançado, né, que nós estamos testando aqui no Brasil, é a Sinovac. A Sinovac foi desenvolvida a partir de um vírus inativo, foi criado os anticorpos, etc. É a mesma tecnologia usada para criar a vacina da varíola, da febre amarela, do sarampo, da catapora. Então, é uma tecnologia relativamente bem conhecida.
E ela tem uma outra vantagem também, que ela é armazenada a 0 graus Celsius. Qualquer geladeira de qualquer casa tem essa temperatura, 0 graus Celsius. Qualquer posto de saúde do SUS tem geladeira e é capaz de armazenar essa vacina. E o SUS é reconhecido internacionalmente pela sua vacinação em massa, né? O SUS tem uma tecnologia, né, junto com os postos de saúde, de vacinação em massa fantástico, admirado pelos outros países. Por isso que os caras estão usando o Brasil com voluntários, pessoal. Ninguém está sendo forçado a tomar nada vacina, não. O médico que morreu, ele era voluntário. Bem, e aí o STF vai julgar agora, né, se houve uma demanda de um dos partidos pedindo para tornar obrigatório a vacina. E é isso que eu quero conversar também. Mas antes, é importante falar ainda sobre a questão da produção da vacina. O Bolsonaro disse que não ia comprar a vacina da China, mas também não falou qual vacina que ele quer comprar. As vacinas dos Estados Unidos são mais complexas. Elas exigem o armazenamento a 80 graus negativos. Eu sou químico, eu trabalhei com baixas temperaturas e existe algum grau de complexidade para alcançar essa temperatura 80 graus negativo. É só você imaginar, né? Se o posto de saúde do lado da sua casa tem armazenamento a menos 80 graus centígrados. Então é complexo isso aí, eu não sei onde que nós vamos chegar, né? Essa é outra questão. Então, eu acho que a questão que se impõe é o seguinte, que eu acho, a minha opinião, é que o ser humano não devia ser obrigado a fazer nada. É lógico, né, que existem vacinas obrigatórias, varíola, sarampo, catapora, etc. Tal. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu levava elas lá para tomar as vacinas e botava elas no colo, né, e mandava, enfim, em geral, a enfermeira dar a vacina na bundinha, né, porque eu na minha crença, realmente estava as protegendo, né. Então, aí se impõe o seguinte, deve ser ou não obrigatório tomar a vacina? Importante considerar isso, nós estamos na fase 3. Encerrada a fase 3, né, determinou-se lá que a eficácia da vacina, digamos, é 70%, né, de eficácia, mas nós não sabemos o efeito a curto, médio e longo prazo. A pergunta é, deve ser obrigatório tomar a vacina ou não? A segunda pergunta que eu faço é a seguinte, você é o governo, né? Você manda, você é o prefeito, você é o governador, você é o presidente, qual seria a sua decisão? Eu, conversando com a minha amiga Fátima, ela lembrou bem, né, que as coisas não devem ser obrigatórias, né? Eu acho que tem que ser respeitado o tempo de cada um, a forma de cada um. As minhas filhas vacinaram, né? Foi a nossa decisão como pais, né, de vacinar, acho que de tantas outras pessoas, né? E o Brasil chegou a erradicar a catapora, o sarampo, né? Tá havendo algumas voltas aí, mas é muito pouca coisa e é desprezível. Então a grande pergunta é, você tomaria a vacina? Você obrigaria a quem está sob sua tutela, os munícipes, o pessoal do estado, todos os brasileiros a tomar a vacina? Põe aí embaixo, responde aí. 2 perguntas. Vacinar ou não? Obrigar ou não? Dá na mesma, né? Mas tudo bem, responde aí. Eu sou candidato a vereador, meu número é 23456. Minha opinião, não deveria ser obrigatório. Um forte abraço, tamo junto.